Boa noite, meu caro ouvinte, que se conecta agora na rádio mais feliz desse Brasil, a rádio Big Tupi, onde levamos informação, mas também diversão. E na rádio de hoje iremos falar para você um período que marcou muito a história do Brasil, um período que moldou o Brasil, mudou o Brasil e tem grandes impactos até os dias de hoje. E qual período é esse que você diz, Samuel? É a Era Vargas. Então você, papai, você, mamãe, você, filhinho, pega aquela pipoca, se sente-se no sofá e se prepare, pois a nossa rádio já vai começar. Nossa história começa em 1930, em Túlio Vargas ascende ao poder após a Revolução do mesmo ano, resultado da insatisfação com a política do café com leite, em que São Paulo e Minas Gerais revezavam no poder. A crise mundial de 1929 foi a base para que as forças políticas se unissem contra a eleição de Júlio Prestes. Vargas, então, governador do Rio Grande do Sul, foi escolhido para liderar um governo provisório, onde em todo o mundo passava uma grande crise devido à quebra da Bolsa de Nova York. Esse período inicial, de 1930 a 1934, foi caracterizado por uma forte centralização do poder nas mãos de Vargas. Sem uma constituição, ele controlava tanto o executivo quanto o legislativo. Foi nesse momento que as primeiras leis trabalhistas surgiram, construindo a imagem de Vargas como o famoso pai dos pobres. Além de grandes esforços para ajudar a economia. Para enfrentar a crise econômica e a queda dos preços do café, Vargas tomou medidas drásticas. Em 1931, seu governo coordenou a queima de sacas de café para reduzir o excesso de oferta e estabilizar os preços no mercado internacional. Essa ação foi crucial para salvar a indústria cafeeira brasileira, que estava em colapso, e consolidar a imagem de Vargas, como eu carinhosamente chamo, de nosso Superman brasileiro. Ele se tornava um símbolo de esperança e futuro para todos os brasileiros. Com a promulgação da nova Constituição em 1934, Vargas foi eleito presidente pelo Congresso Nacional. Esse foi o período do chamado Governo Constitucional, de 1934 a 1937. Porém, tudo indicava para muitos especialistas hoje em dia que já mostrava um possível caminho para uma ditadura, onde Vargas começava a desarmar alguns tenentes e começava a mostrar possíveis traços de uma ditadura se aproximando. Ainda mais pelo cenário político que a época vivia. Estava longe de ser estável. De um lado, o movimento fascista da Ação Integralista Brasileira ganhava força, e do outro, a Aliança Nacional Libertadora, de esquerda, tentava expandir sua influência. Foi nesse contexto que Vargas viu a oportunidade de consolidar seu poder. Em 1937, ele utilizou o Plano Cohen, um falso complô comunista, como justificativa para instaurar uma ditadura. Assim, o Estado Novo começava, e Vargas deixava de ser o nosso Superman brasileiro para se tornar um capitão pátria, um líder autoritário com pleno poderes, abusando assim e iniciando a fase mais famosa, o Estado Novo, onde muitas pessoas consideram como um período bom para o país e outras nem tanto assim. Em 1937 a 1945 foi o período que o Estado Novo, a fase autoritária que o país viveu, durou. O Estado Novo, ou melhor, Getúlio Vargas, trouxe com ele uma nova Constituição, elaborada e imposta pelo mesmo. O governo agora censurava a imprensa, eliminava partidos políticos e usava a força para silenciar os opositores. O Departamento da Imprensa e Propaganda, o DIP, e a Polícia Especial atuavam com rigor contra aqueles que ousassem desafiar o regime ou falar uma opinião contrária ao governo. Por outro lado, Vargas também se afirmava não só como ditador para alguns, mas como defensor dos trabalhadores para outros. A criação da CLT, a consolidação das leis do trabalho em 1943, garantiu direitos como o salário mínimo e a jornada de trabalho de 8 horas. Mesmo sob um regime repressivo, o pai dos pobres ganhava ainda mais popularidade entre as classes trabalhadoras. Em 1945, o Brasil vivia um grande dilema ao final da Segunda Guerra Mundial, a mesma guerra onde o Brasil conheceu e ganhou aquela grande frase: a cobra vai fumar. O Brasil, que lutou ao lado dos aliados contra o fascismo, vivia uma contradição. Enquanto defendia a democracia no exterior, mantinha uma ditadura internamente. A pressão se intensificou e em 1945, Vargas foi deposto por setores militares e por novas forças políticas emergentes. Mas a trajetória política de Vargas estava longe de terminar. Do nosso querido Superman brasileiro, nosso querido Capitão Pátria brasileiro, nosso símbolo de esperança em 1950.
1950, ele voltou ao poder por meio de eleições diretas, agora com um discurso mais populista, prometendo reformas e reforçando seu compromisso com as classes trabalhadoras que ele já havia conquistado. Em 1951, tivemos o segundo governo Vargas e o desfecho trágico. O segundo governo de Vargas foi cercado de desafios. O Brasil estava em um processo de industrialização e urbanização aceleradas, mas enfrentava crises políticas e econômicas. Vargas apostou em políticas nacionalistas, criando a Petrobras em 1953, buscando fortalecer o controle do país sobre seus recursos naturais. Mas a oposição crescia. O atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, conhecido como o Atentado da Rua Toneleiro, em 1954, fez que a crise política se agravasse. Enfrentando a pressão das elites, da imprensa e dos militares, Getúlio Vargas tomou a decisão mais drástica da sua vida. Na madrugada de 24 de agosto de 1954, supostamente ele cometeu suicídio, gerando muitas controvérsias até os dias de hoje, deixando uma carta-testamento que comoveu o país. As últimas palavras foram: "Deixo a vida para entrar na história." A Era Vargas foi um dos períodos mais decisivos e controversos do Brasil. De líder populista a ditador, Getúlio Vargas deixou um legado que até hoje influencia a política, as leis e a sociedade brasileira. E assim, nos despedimos por hoje, com a certeza de que, mesmo décadas após seu fim, Era Vargas continua moldando a nossa história e moldou a história brasileira. Um abraço para toda a família brasileira que me acompanha nesse momento e até mais!